Quando é que passa a ser depressão? Quando afeta o sono, desregula o sono, quando desregula o apetite. Quando a mãe está deprimida, se a mãe se trata, a criança melhora junto. Oi, gente! Hoje nós vamos bater um papo muito especial mesmo com o Diogo Lara, que inclusive, gente, ele fez parte do meu livro. Pra gente falar um pouquinho sobre esse momento de vida que estamos. Ele tem um aplicativo chamado Símbolo, que é muito bacana. Eu uso aqui em casa, inclusive hoje eu já fiz. E a gente vai bater um papo muito especial com ele, falando sobre saúde emocional, pra gente cuidar do nosso coração, da nossa cabeça, nesse período tão difícil. Oi, Diogo! Tudo bom, Tata? Melhor Prazer estar agora, aqui com podendo ter essa você. oportunidade de bater papo com você. Estou muito feliz de estar aqui com você. Já fiquei muito feliz em participar do teu livro. Foi uma grande honra, uma grande oportunidade, né, de ajudar tantas mães. É um livro tão bonito. E agora aqui também estou realmente muito realizado, muito contente. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Pra mim é uma honra você fazer parte do meu livro. Assim, eu fiquei emocionada de você ter aceitado participar, assim, de verdade. Muito obrigada. Diogo, sabe o que eu queria falar com você? Ontem fez 45 dias que a gente tá dentro de casa. A coisa começou a apertar pra todo mundo, né? Tá ficando difícil, assim. Eu vejo muitas pessoas falando que casais que estão se afastando, casais que estão se redescobrindo e se aproximando ainda mais, se admirando ainda mais. Enfim, tá mexendo com o emocional de todo mundo. É uma coisa que pegou a todos. Eu acho que esse momento, né, de intensivo, né, de relações em casa, né, começando por esse lado, é uma situação que eu chamo de que tira o tapete. A gente, às vezes, na relação vai botando algumas coisas embaixo do tapete. Quando a gente precisa conviver 24 horas por dia, durante vários dias, não tem como esconder, né? As situações de conflito, as dificuldades, elas emergem, elas aparecem. E daí que é uma bifurcação mesmo. Ou isso gera um atrito cada vez maior que leva a eventualmente um rompimento, ou mais mágoas e mais dificuldades, vai separando as pessoas, ou não, vamos olhar para isso, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer diferente, por que isso aqui está me incomodando, fazer DRs fortes, né? Tem gente que mora em casas pequenas, em apartamentos pequenos, está sempre se Se trombando, como dizem, esbarrando. né? Essa é uma situação que eu acho que ela desacomoda, né? Que Aham. existe um hábito, uma certa acomodação quando a gente trabalha muito tempo fora, ainda mais se o casal, né, as duas pessoas trabalham fora. E a mesma coisa se aplica às crianças também, né, de certa maneira, né? Se tem questões dessa relação que merecem ser trabalhadas ou que precisam, é o momento em que essas questões precisam ser encaradas de frente. Não tem como fazer de conta, não tem como botar um perfuminho só, né? Porque realmente vai precisar, o que eu chamo de lavar, né? A gente precisa lavar para depois perfumar. E as relações são assim. E quando a gente está magoado com alguém, a gente sabe que não adianta alguém vir nos paparicar, né? Exato. A gente precisa que aquela pessoa peça desculpa, ou que a gente fale, resolva alguma coisa diferente, combine, que ambos entrem numa sintonia de conversa, que às vezes no dia a dia agitado isso não acontece. Essa quarentena é um divisor de águas mesmo, dividiu, né, separar o joio do trigo. Relações que têm potencial e que têm algumas questões em aberto, é o momento de limpar e se redescobrir, se reapaixonar e entrar num outro nível de companheirismo, né? Realmente elevar o nível da relação que antes Sim. talvez estivesse um pouco acomodado. Sim. E algumas relações a gente sabe que talvez não tenha uma estrutura boa o suficiente ou a capacidade de resolver esses pontos não seja boa o suficiente e vão sucumbir. Agora, como é que você tá percebendo, assim, as pessoas no geral, depois de mais de um mês de quarentena? O que você tem sentido, assim, que tá mais latente pra você? Quais são as maiores queixas, assim, que você recebe agora? Eu acho, só para contextualizar, eu atualmente não atendo como psiquiatra, eu sou psiquiatra de formação, mas eu não faço mais atendimento, trabalho realmente voltado para o símbolo e para a abordagem integrada da mente, que é um tipo de terapia que eu faço, que eu dou formação. A gente consegue enxergar bastante coisa, eu estou sempre em contato com diversos terapeutas, né? Mas acho que tem um aspecto um pouco mais amplo que eu poderia contribuir nesse momento. Existem muitas situações da vida de crise, né? Inclusive de doenças, né? De vírus, né? De ebola, ou de guerras, enfim, tragédias, né? E hoje se tem um bom conhecimento como é que é a dinâmica das populações, como é que elas reagem, existem fases, né? Então existe uma primeira fase do choque, né? Ou dessa perplexidade, dessa desorientação, meu Deus, né? Quando chegou no Brasil a bolsa caiu, sei lá quantos pontos, enfim. E ao mesmo tempo tem gente, não, isso é só uma gripezinha, isso não é nada demais, outros com uma reação catastrófica. E a fase seguinte disso, uma que se chama de lua de mel,
por mais engraçado que seja esse termo, que é vamos todos pegar junto. Né? E daí todo mundo cria uma corrente de apoio, né? A gente viu muitos vídeos nesse sentido, muitas ações, as empresas botando dinheiro, né? Doações, ONGs trabalhando em conjunto, enfim. Só que depois isso vai desgastando. É difícil se manter aquele clima de otimismo, né? De vamos pegar juntos e vamos vencer juntos por muito tempo. Então essa é a fase de desgaste. Uma fase inicial foi também muito mais de ansiedade, apreensão e tensão. Agora uma fase de desgaste que vai tender a levar à depressão, porque tem perdas. Um pouco de desespero também, né? É muito heterogêneo, né? Muito variadas as reações das pessoas nesse momento. Tem pessoas que estão passando por situações muito críticas, de relação familiar, de trabalho, né, da empresa, enfim. E tem pessoas que não estão, tem pessoas que a sua vida não mudou muito. Ok, ficou confinado, mas a sua vida, sua segurança não foi tão afetada assim, né? Então, acho que varia muito, né? Na verdade, nesse momento, assim, acho que a maior preocupação com relação a esse isolamento social é a saúde emocional das pessoas, que tá, num momento agora, levando muito à depressão, né? Qual que é a diferença, que eu tinha colocado isso aqui para perguntar para você, entre essa questão de depressão e uma melancolia, uma tristeza com tudo que tá rolando, ou de você detectar e falar, cara, tá perigoso esse caminho? Uma coisa importante, né? A gente na nossa sociedade tem um julgamento muito forte em relação a emoções desagradáveis. A tristeza é uma emoção que é desagradável, né? Assim, a raiva é desagradável, a ansiedade, a angústia são emoções desagradáveis. O que não quer dizer que elas não sejam úteis. Sim. Ou seja, o nosso cérebro, ele né, pensando evolutivamente, né, ele tem uma caixa de ferramentas incrível. Né? A gente não tem medo à toa, a gente não tem raiva à toa, não tem tristeza à toa. Elas estão aí, são emoções que servem a funções importantes. Por exemplo, quando a gente perde alguém, é um luto. Se a gente não entra na tristeza e vive aquele sentimento, processo, né? E vive, deixa vir, chora e tal, e honra realmente aquele espaço de pesar, de lamento, o luto não acontece. Porque o que é o luto nesse aspecto? É conseguir deixar para trás o que não vai voltar mais. Eu vou ter que lidar com o fato de que não vou mais vê-la, né? Dependendo da crença de cada um, né? Nessa vida, pelo menos. Né? Então não tem volta. Né? Então o luto e a tristeza, inclusive, é o que nos leva ao caminho da aceitação. Algumas pessoas, por exemplo, que passam por uma situação de luto e logo tem que resolver 1000 problemas de inventário, do enterro ou do trabalho, e não conseguem dar esse tempo, elas ficam com o luto atrapalhado, com o luto complicado, que se chama. E como você consegue identificar o que é tristeza, estresse e o que é um início de depressão? Na verdade, o que você está perguntando, tecnicamente, o que se chama é um transtorno de adaptação, quando a pessoa está sentindo uma série de emoções, mas é simplesmente da adaptação ao novo momento, versus uma depressão. Né? A depressão, quando é que passa a ser depressão? Quando afeta o sono, desregula o sono, quando desregula o apetite. O sono pode ser de mais e de menos. Tem gente que passa a dormir 12 horas, 15 horas. Tem gente que não consegue dormir ou acorda no meio da noite, daí não consegue dormir. O apetite para mais ou para menos também, né? Mais comum é para menos. Essas alterações grandes, né? E um pensamento catastrófico, um pensamento derrotista, que nem a pessoa se reconhece naquele pensamento. As outras pessoas, gente, você não é assim. Você nunca reagiu assim, né? Quem é essa pessoa, né? Isso são características que realmente a gente pode considerar. E, obviamente, né, se alguém pensa em morrer ou pensa em se matar, né, daí estamos falando de um quadro também depressivo. Ou seja, que aquele nível de catastrofismo, né, de pensamento catastrófico, derrotista, está tão forte, né, que a pessoa, enfim, ela pensa em fazer alguma coisa ou começa até a fazer planos nesse sentido. Então, isso são as características mais fundamentais. Né? Uma outra característica que eu diria assim, que também é para as pessoas ficarem atentas, é o que se chama de ficar remoendo ou ruminando horas ao longo do dia, mas que fica ali um disco quebrado que a pessoa não tinha esse disco quebrado tão forte antes. Isso também é uma característica de que a pessoa está num quadro, aquela coisa de ficar repetindo, falando só sobre esse mesmo assunto também, né?
Muitas pessoas estão me perguntando também, Diogo, pedindo pra perguntar pra você sobre a síndrome do pânico, que algumas pessoas têm síndrome do pânico e nesse momento de estar isolada dentro de casa, como é que a gente até ajuda as pessoas não só com relação à síndrome do pânico, mas uma técnica, alguma coisa que você ache que possa ajudar pra sair desse ciclo pessimista, sabe? A gente tentar manter um otimismo, olhar lá pra frente, tentar se proteger um pouco, sabe? Ao invés de se boicotar, né? Tem uma característica interessante nesse momento, né, peculiar, que é quando geralmente as pessoas têm síndrome do pânico, o lugar onde elas não têm um pânico, um ataque de pânico, é em casa. Elas têm isso mais na rua, no ônibus, no trânsito, enfim, é ali que desperta, né? E quando elas vão para casa, elas se sentem seguras e geralmente não tem episódios, né, dos ataques de pânico, né? Um ataque de pânico, para valer mesmo, a pessoa acha que vai morrer, né? Que alguma coisa está tão desregulada, ela sua, ela começa a tremer, ela começa a sentir falta de ar, se sufocar, ela acredita que vai morrer, ela procura um hospital, enfim, né, ou que vai ficar louca, né? Esse tipo de pânico talvez não tenha aumentado tanto, mas ataques fortes de ansiedade, né, de uma angústia que toma conta, isso realmente tem acontecido mais. A dica prática que eu realmente daí entrando em algo muito prático, né, e aqui é uma conversa importante, eu gostaria de ter uma pílula que eu pudesse falar uma palavra e tudo se resolveu, mas ela não tem. Mas o mais próximo disso é o símbolo mesmo, né? Porque o símbolo tem mais de 150, 170 ferramentas para esse tipo de coisa, com muito material gratuito, ou seja, gratuitamente tem várias técnicas, várias técnicas no SOS emocional. Eu confesso, olha, eu hoje fiz o símbolo, eu tô fazendo. É muito, gente, olha, só uma dica para vocês, baixem o aplicativo do símbolo. É muito legal, tem muitas coisas gratuitas para vocês fazerem, pra gente se autoconhecer, pra gente se acalmar, tirar a ansiedade, o estresse. É de uma ajuda incrível, assim. Então, realmente é uma dica. Tem 25 técnicas no SOS gratuitas para insegurança, para ansiedade, para medo, para desânimo, enfim, que você vai usando ali, eles funcionam como se fosse um remédio, como se fosse tomando um calmante, só que você está ouvindo ou vendo vídeos, né? Então, tem muito conteúdo gratuito, tem o SOS Coronavírus, que tem 13 técnicas para diversos tipos de situações. Muito legal. E tem uma ação social, né, que a gente faz, né, que o símbolo tem uma assinatura, né, que normalmente custa R$ 99,00 por semestre, mas que tem uma ação social que o símbolo fez, que você paga R$ 59,00 pelo semestre. E todo o dinheiro que vier dessa ação social está sendo doado esse mês para Gerando Falcões, para a ONG Gerando Falcões. Mês que vem vai ser para uma outra ONG ainda a ser definida. Lindo. Né? Então, quem faz o símbolo vai se tratar, vai se cuidar. O dinheiro vai estar sendo colocado na mão de quem sabe fazer o bem com as pessoas, né? Ou seja, botar lá na internet, né? É juntos.singulo.com. Símbolo com C, né? Como tá vendo ali. Isso. /saúde. juntos.singulo.com/saúde. Vai ter todo o passo a passo para ter esses R$ 40 de desconto e poder fazer toda a sua terapia guiada, né? Agora, Diogo, uma pergunta assim, mais focada mesmo para as mulheres. Eu sei que muitos homens podem estar se sentindo assim também, mas aqui quando eu falei com as minhas seguidoras, muitas mulheres estão se sentindo muito sobrecarregadas em casa. Tem as tarefas de casa, e daí tem o marido, daí tem você que tem que trabalhar, ou mesmo que você não trabalhe, aí criança 24 horas dentro de casa. O que você diria, assim, para essa pessoa que está se sentindo dessa forma? A primeira coisa que eu diria é preciso ter compaixão consigo no sentido de não se exigir a performance que se tinha antes, seja como mãe, seja como mulher, seja como profissional. O fato é que tem uma característica que é muito comum nas pessoas e ainda mais comum nas mulheres, que é se cobrar demais. Não se exigir tanto, demais, né? Ou seja, e se criticar se não chega lá. Essa autopunição é o que, inclusive, muitas vezes vai depois desencadear numa depressão. Perceber que a gente não tem como fazer tudo bem, né? E que algumas coisas vão dar errado. E é normal que deem errado, porque é uma sobrecarga. Eu não consigo carregar tudo ao mesmo tempo junto. Né? A segunda dica é que algumas mulheres, a gente chama isso de papéis, elas exercem um papel de salvadora, ou de cuidadora de todo mundo, né? E ela não se dá espaço a ser cuidada, ou ela não dá espaço, inclusive, para que cuidem junto com ela. Ou seja, ela se sente responsável, ela está presa num papel de que ela que realmente ela é responsável por todo cuidado. Esse é o momento também de sair um pouco desse papel,
né, e poder pedir para as pessoas essa colaboração, cuidem junto comigo, né, ou cuidem a mim também. Pode ser uma bela oportunidade, inclusive, em algumas famílias que tem esse arranjo, né, que a mãe, a mulher, é a provedora de todos os cuidados, democratizar os cuidados da casa, das crianças, e ela se abrir, aqui é um convite para mulheres, que muitas mulheres têm dificuldade de se abrir para receber, elas estão acostumadas a dar, mas recebem, elas não se permitem receber tanto. Agora, o que você acha, assim, de como ajudar um pouco com as crianças, assim, falando mais especificamente mesmo dessa relação os pais e as crianças, sabe? É não esconder nada das crianças, né? Obviamente, cada criança na sua idade vai ter a sua capacidade de compreensão, um jeito de falar, uma conexão, né, com que a criança sente que tem um cuidado na voz, né? Porque as crianças, em particular, nós todos, né? A gente entende muito as coisas pelo jeito, pelo tom de voz. Então, eu diria um especial cuidado, né? É um tom de voz que vem de um lugar da mãe, né, de que cuida e teme, né? Teme no bom sentido, não teme de, olha, a gente tem que cuidar, né? Nós estamos todos nos cuidando. Esse é um chamado para grandes conversas, para transparência nas relações familiares, né? Ou vai para a transparência e encontra as pedras do caminho e tira elas do caminho, ou a gente vai realmente escorregar nessas pedras e vai levar alguns tombos, né? Mas eu acho que tem que ser esclarecido o que está acontecendo, né? Não dá pra achar que, é criança, não vai entender. Eu acho que tem que ficar claro para eles também, né? Elas entendem muito pelo tom de voz, como eu falei, né? Pela conexão, pela sintonia, né? Sim. E entrando nesse aspecto, para quem está preocupado com a saúde emocional da sua criança, do seu filho, principalmente se for abaixo de 5, 6 anos, a primeira pergunta é como é que está a saúde emocional da mãe. Sim. Porque as crianças estão muito fusionadas ainda, né, afetivamente, energeticamente. Muitos estudos já mostraram isso, né? Crianças deprimidas, quando a mãe está deprimida, quando ela tá mal, se a mãe se trata, a criança melhora junto. O convite, né, para cada um, para as mães que estão nos ouvindo, que estão preocupadas com a saúde emocional do seu filho, será que não sou eu que estou, de certa maneira, aqui também desregulada? E né, passando isso para o filho, né? Porque é natural, não é que, né, ninguém faz isso voluntariamente, né? Mas isso oferece... O ponto-chave aqui é o seguinte, é que se a mãe não está bem e ela conseguir se tratar de alguma maneira, seja com símbolo, seja com meditação, seja com um profissional, terapia à distância, tem uma grande chance de reverberar positivamente no seu filho, né? Em vez de ficar só com o foco no filho. Sim. Né? Isso não é para culpar as mães, é para, ao contrário, oferecer um caminho resolutivo, ou seja, quando a gente se cuida, a gente também cuida dos outros que estão à nossa volta. Isso é muito legal. Nossa, eu sinto muito isso aqui. Principalmente mães que já têm filhos pequenos. Eu sinto muito isso aqui em casa, muito. Tanto que a gente até tem um combinado, assim, o Michel é bem mais calmo do que eu. Eu sou naturalmente mais ansiosa, mais agitada. Então, às vezes, quando eu dou uma pilhada, assim, e ele tá por perto, ele fala assim, vai lá, vai dar uma voltinha. Então eu olho pra ele e falo, eu vou dar uma volta. Aí eu me tiro de campo um pouco pra não passar essa energia pra eles, daí eu respiro, aí eu só retomo quando eu já tô melhor e vice-versa, quando ele precisa também. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, que muita gente tá falando da solidão, das pessoas que estão sozinhas. Eu tenho a bênção de estar aqui em família, mas muita gente que tá sozinha. Como é o melhor jeito dessa pessoa amenizar a solidão dela? Primeiro que é natural um sofrimento, uma situação de estar em solidão ou solitário, né? Porque nós somos seres gregários, nós somos seres grupais, a gente... No natural da nossa vida está em tribo, né? Sim. Séculos para cá que a gente está em cidades, né? Que a gente não conhece as pessoas que estão à nossa volta, né? Então é muito atípico para o cérebro de um ser humano estar sozinho. Isso é muito louco mesmo, é muito fora do seu natural, do que o cérebro espera. Então é natural se sentir, né, com sofrimento por estar só tanto tempo. Segundo aspecto, né? Estou falando, né, do território mais psicológico, de pessoas que já passaram por situações de abandono, traição, rejeição, elas ficaram, talvez sejam mais sensíveis a isso, né? Elas se sentiram feridas de alguma maneira e elas já ficaram mais reclusas, né? Sim. Essas pessoas podem fazer
um trabalho interno, né, em limpar essas dores do passado, né, que geraram esse processo. Isso, lá no símbolo dá para fazer isso, chama-se técnicas de processamento de memórias, ou terapias de processamento de memórias. E obviamente tem toda a parte, né, de interação, daí, né, se fala muito dos estudos da psicologia em relação à tecnologia, e os estudos mostram claramente que quando se usa a tecnologia para conexões significativas, as pessoas ficam melhores, né? Elas ficam mais saudáveis, né? Sim, Se eu tô com saudade de alguém, a gente enxerga alguém, daí interage com alguém no outro vídeo, a sim. gente mata um pouco dessa saudade, né? Então, nesse momento que você indica mais mesmo, é isso. Se liguem, se busquem, né? Via E digital. arrisquem, então, pessoas que já foram rejeitadas têm mais medo de serem rejeitadas, mas nesse momento vale a pena, né, fazer um movimento de convidar para tomar um café virtual, né? A questão de manter uma rotina para a família, para todo mundo, eu acho que tem sido muito importante, né? Você ter disciplina, assim. Você estipular horários, tipo, de manhã eu acordo, tomo meu café, daí eu tenho feito as aulinhas com as crianças, e daí depois eu vou malhar, e aí a gente almoça, e aí à tarde eu trabalho bastante, e não sei o quê. É bem importante, né? Você estipular a rotina. Eu acho super importante, né, os hábitos. O fato é que teve que se habituar a novos hábitos, né, isso leva um tempo de transição e daqui a pouco talvez tenha que se habituar de novo a voltar para os hábitos anteriores, enfim. Para quem está em casa tende a ser um pouco mais difícil. Depende muito da personalidade da pessoa. Mas o que eu quero dizer, né, quando a gente está sozinho, o nosso padrão de funcionamento mental tende a cair um pouco na Sim, qualidade, né? Porque nosso normal é estar conectado a outras pessoas. É muito melhor isso estar acontecendo agora. sim. Imagina se esse vírus tivesse vindo há 25 anos atrás, né? Era telefone, né? Seria mais difícil Então, ainda. Agora, seria muito mais difícil. Pelo menos nesse aspecto, todas essas soluções de vídeo, enfim, e ajudam de redes muito, né? sociais e tal, e mensagens, nesse sentido, estão ajudando demais. O símbolo, eu acho que é a maior dica que a gente podia dar para qualquer pessoa, é o maior presente que a gente pode oferecer para todo mundo que está em casa aí, é compartilhar o símbolo, falar, espalhar para as pessoas mais, para cada vez mais pessoas conhecerem. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que muita gente está falando isso aqui, se você teria alguma técnica rápida, uma coisa simples do dia a dia para acalmar essa ansiedade que a maioria das pessoas Tem, estão sim. sentindo, que gera uma angústia que vai desencadeando muitas coisas, né? Eu vou mostrar uma técnica que é bem simples, chama-se abraço de borboleta, que a gente cruza os braços na frente, uma mão em cada lugar. Essas regiões do corpo são regiões sensíveis, bastante sensíveis ao toque. Quando a gente bota a mão no ombro de alguém que quer dar um suporte, enfim, né? Eu vou fazer um movimentinho que é simples. A maioria das pessoas consegue fazer sem problema. Que é só essa batidinha aqui, ó. E quando a gente tem alguma coisa que está nos incomodando, seja raiva, seja angústia, seja o que for, em vez de tentar evitar esse sentimento, a gente vai olhar para esse sentimento. Então a gente pode convidar todo mundo que está aqui a fazer esse movimento e com essa batidinha aqui, a respiração vai tendendo a ficar mais solta também, é mais ampla. Vamos entrando em contato com o que está mais incomodando, com o que está mais angustiando, deixando tenso. E dê uma nota de 0 a 10 para o quanto isso incomoda você. E esse é E vai gostoso que dando ajuda espaço. até antes da gente dormir também, né? Que às vezes eu sinto que eu, por exemplo, antes de dormir, às vezes vem aqui, você deitou no travesseiro a cabeça, né? E aí você faz esse aqui. Ele faz como se, eu digo, aumenta o RAM. Né? O estímulo bilateral faz com que os dois lados do nosso cérebro operem melhor em conjunto. E isso funciona para todas as emoções desagradáveis, né? Ou seja, isso aqui vai fazer com que essas emoções andem, a gente atravessa, porque a maior parte das pessoas tende a querer evitar situações que gerem aquelas emoções ou tentam botar para baixo do tapete internamente. E quando eu falei da nota, né, depois de uns 5 minutinhos batucando aqui, se faz de novo a pergunta, que nota tá, né? E é normal nesse tipo de técnica que a mente vá passando um filmezinho, porque a gente está realmente ativando os dois lados do cérebro para operarem em conjunto. Isso resolve muitos problemas que as pessoas estão. Então, essa é uma dica muito prática Nossa, que e legal. simples de fazer. Que legal. Você fala muito dessa importância da gente cuidar da nossa autoestima. Como cuidar, como cultivar a autoestima nesses momentos atuais? Como que a gente consegue ver o lado positivo de tudo isso? Porque eu acho que também essa energia que a gente manda é a energia que a gente vai receber, né? De olhar
olhar e falar, cara, tá difícil, mas começar a enumerar alguns pontos, assim. Você consegue falar um pouco rapidinho pra gente sobre isso? Como você vê isso? Questões de autoestima, autoestima é um tema que ficou muito banalizado, infelizmente, como se só houvesse autoestima alta e baixa, como se a autoestima alta, eu me achar o máximo, Sim. fosse ótimo, e na verdade não é. E esse é um tema muito caro para mim, quem sabe até a gente marca um dia para falar só sobre autoestima. O livro, né, o Imersão, aliás, eu queria mostrar nosso Boa, Imersão aqui que você falou. maravilhoso, O maravilhoso. Imersão é um livro dedicado à autoestima, né, a processamento de memórias, e ele fala muito da autoestima frágil, de pessoas que não é que é diferente da autoestima baixa, e que boa parte, principalmente das mulheres, mas os homens também, mas mulheres mais, que é a sensibilidade emocional, se abalar facilmente com estresse, com críticas, se magoar facilmente, uma necessidade de agradar e a tendência a ficar se criticando demais. Esses 3 problemas são questões-chave da autoestima, que precisam ser trabalhados. E no símbolo, a série de autoestima é a série mais bem pontuada, que tem uma nota mais alta, a gente sempre pede essas estrelinhas. Então, quem quiser trabalhar autoestima, minha sugestão bem prática é o livro Imersão, que ele tem uma história que vai levar você realmente a viajar internamente junto com os personagens, e a série, né? Aliás, se tem uma dica bem pontual que eu possa dar, é o seguinte: a gente vive numa sociedade que todo mundo gosta de dar opinião sobre tudo, né? Sim. E nossos familiares e tal, né? Um dos pontos-chave, uma das armadilhas da autoestima frágil é depositar valor demais na opinião dos outros, ou ancorar o nosso valor no que os outros pensam. E com isso a gente fica refém do que os outros pensam. E isso nos deixa frágil e vulnerável demais. Então, talvez o ponto mais chave aqui é, seja qual for o conceito que eu tenho de mim mesmo, que esse conceito venha de mim mesmo. E que eu não atribua essa responsabilidade a outras pessoas, ou que eu não delegue isso. Perfeito. De maneira automática, muitas pessoas fazem isso. Quem vai me dar minha nota, quem vai perceber meus defeitos e qualidades, tem que ser eu mesmo. Perfeito. E não ficar esperando que os outros nos definam ou nos elogiem, enfim. E esse é um movimento básico, né, de conexão consigo mesmo, para se apropriar internamente de quem a gente é. Uma coisa muito interessante para a gente finalizar, quando a gente tem situações de adversidades, ou, né, enfim, de tragédias, enfim, situações muito desafiadoras, no início a gente subestima as nossas capacidades. Então, a gente poder ter um otimismo nesse sentido. Eu devo ter dentro de mim recursos, ou eu vou conseguir dar um jeito. Ou seja, um otimismo empoderante, né? Ou seja, Sim. Eu vou dar um jeito, eu tenho que dar um jeito. Ou seja, uma confiança de que não sei ainda, pode ser, talvez não saiba o que é. Qual é a saída, mas alguma saída eu vou ter que entrar. Então é um otimismo que traz para si e que leva a um movimento de busca de soluções. Esse é o otimismo mais produtivo, que realmente pode fazer as pessoas irem de um estado, enfim, ruim para um estado melhor. Sim, né? Que vai ajudar muito nesse momento. Diogo, eu queria agradecer demais você. Eu que agradeço. Nossa, eu queria esse papo todos os dias. Que coisa maravilhosa. Muito bom, foi muito legal, gostei muito, Parabéns adorei. pelo seu trabalho, parabéns, porque assim, Parabéns pro seu. Eu consumo o seu trabalho e eu sei o quanto ele é precioso na vida da gente. Eu vou deixar até aqui também para as pessoas a dica do símbolo, porque muita gente perguntou, eu vou botar como é que é o aplicativo para vocês poderem baixar aí, viu, gente? Porque realmente é um carinho no nosso coração. Diogo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tchau, obrigado, eu tenho certeza que a você todos. ajudou muitas pessoas hoje aqui também. Você também. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. Bom, gente, hoje foi muito especial esse papo com o Diogo Lara. Espero que vocês tenham gostado. Queria passar essas dicas pra vocês, queria bater esse papo assim bem real, de desabafo mesmo. E eu espero que ajude aí. Então compartilha esse link com uma galera, quem você acha uma amiga, um amigo, pai, mãe, parente que esteja meio borocochô e tal. Encaminha para as pessoas, porque a gente agora tem que fazer essa corrente do bem. Se juntar para poder superar tudo isso. Tá bom? Beijo e até semana que vem.